Filipenses 3, e pode colocar o 7. Capítulo 3, versículo 7. Mas o que era para mim ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui é interessante o 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Eu não sei se está assim na tua Bíblia. Todos, pois, que somos perfeitos. É muito interessante essa palavra. Essa ministração Deus me deu numa quinta-feira, a qual a Eliane fez a leitura desse versículo, esquecendo das coisas, né? Fico para trás, prossigo para o alvo. E eu continuei a leitura e fui para casa e Deus me deu essa ministração. Eu acho interessante que Deus me dá a ministração quando eu estou sentado ouvindo outras pessoas ministrar aqui. Então eu gosto de estar, às vezes não consigo porque estou correndo para arrumar alguma coisa. Mas eu gosto porque ao ouvir Deus vai me dando ministrações. E quando eu li isso, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Eu fiquei pensando a respeito dessa palavra, e pensar é algo muito bom, faz você entender muitas coisas que Deus espera ao meu e ao teu respeito. Nós temos ministrado muitas vezes aqui no altar e falado há anos que a religião é o homem tentando fazer algo para Deus para ser aceito por Deus. Deus não nos chamou para nós vivermos uma religião. Você que está aqui nessa noite, ou você que está assistindo pela internet, Cristo, quando veio para essa terra, Ele nunca pensou em criar uma religião. Mas sim, para que eu e você pudéssemos seguir o cristianismo, ou seguir aquilo que Cristo fez. Então o cristianismo é Deus dando tudo para quem não merece nada. Então o cristianismo não é eu fazendo algo para Deus, mas é Deus fazendo tudo para mim. Então, para você viver a vida com Deus, para você viver aquilo que Deus quer, Deus não espera nada que comece a partir de você. Ele espera que você entenda que tudo começou a partir dele, e a partir dele é que nós vivemos e nos movemos. Olha que interessante. Há pessoas que estão há anos na igreja e elas estão escravizadas porque a vida a qual viveram todos os anos foi uma vida tentando fazer algo para merecer algo de Deus. Quando na verdade Deus já entregou tudo, só nós não sabemos ainda usar. Não tomamos posse daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Hoje vai ser rápido, eu sei que tem bastante pessoas cansadas da macarronada. Vai ser rápido, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vai dizer ali no 8, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas,
Quais coisas são essas que o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem por perda? Ele está dizendo que se nós tentarmos servir a Deus por aquilo que nós podemos fazer ou por quanto nós somos bons, isso nós vamos estar servindo a Deus com a nossa carne. E a Bíblia diz: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai o quê? Em espírito. Então pela carne ninguém pode agradar a Deus. Olha que interessante que o apóstolo Paulo vai dizer no 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não servem a Deus com a vossa carne, vocês começam a servir a Deus com o vosso Espírito. O efeito de entender aquilo que o Senhor fez vai fazer com que a sua alma e o seu corpo adorem a Deus. E aqui o apóstolo Paulo está tratando, dizendo assim: se vocês quiserem discutir comigo, que para servir a Deus começa a partir daquilo que eu posso fazer, eu vou falar o meu currículo para vocês. E o currículo do apóstolo Paulo não era ruim não. As pessoas pensam que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, ele era alguém que não conhecia Deus, alguém que fazia tudo errado. E ao contrário, o currículo do apóstolo Paulo era um currículo de um homem que observava todas as leis, os mandamentos e os princípios. Aí ele vai colocar o currículo dele aqui. Olha que interessante. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Então qual que é a glória de nós servirmos a Deus? Jesus Cristo, não está no homem. E não confiamos na carne. Aí ele vai falar sobre ele: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E olha como é que ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. Irmãos, nós costumamos brincar, né, um com o outro, dizer: sai para lá, seu fariseu, brincando. Mas irmãos, um fariseu, é difícil nós conseguirmos fazer tudo aquilo que um fariseu faz. Um fariseu, ele observa a lei do Senhor, ele conhece, desde criança, irmãos, ele é ensinado a conhecer todas as leis. Eu falei numa escola aqui, que se Deus quisesse que nós guardássemos os mandamentos, nós saberíamos os mandamentos de cabeça. Eu pedi aqui na escola: quem que pode aqui se levantar e falar os 10 mandamentos só, salteado? Pode ser, 1, depois o 7, depois o 10. Ninguém se levantou. Você percebeu que você não consegue gravar os 10 mandamentos? E se alguém pedir para você, fala o 3º, fala o 6º. Por que será? Que Deus não está preocupado em que você venha, na sua força, guardar os mandamentos. Mas Ele colocou toda a lei dentro de você. E Ele cumpriu toda a lei. Agora não é você tentando fazer algo, mas é o Espírito que habita dentro de você, transformando a sua vida. E aqui ele vai dizer, e ele continua: segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele vai falar: sabe tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu era? Olha o que ele considera isso: mas o que era para mim ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar o quê? A Cristo. Olha que interessante, ele está dizendo: eu considero todas essas coisas como esterco, ou como refúgio. Tudo isso que ele podia fazer, todo o bem que ele podia fazer, ele considerou como esterco. Para o quê? Para ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se você tentar viver uma vida para agradar a Deus segundo as tuas forças, você vai estar tentando servir a Deus pela carne. Pela carne ninguém é aceito. Agora, o apóstolo Paulo continua dizendo:
como nós, igreja, devemos viver. Olha o 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Qual que era a justiça que vem da lei? Se você fez certo, você vai receber o que é certo. Se você fez errado, você vai receber a punição. E olha que interessante, ele diz, não seja achado nele, tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pastor, não entendi nada. Sabe o que está dizendo aqui? É que quando nós servimos a Deus por aquilo que nós podemos fazer, nós estamos confiando na nossa justiça. Agora, quando nós servimos a Deus, confiando que a nossa justiça é Cristo, nós não estamos esperando ser aprovado por Deus. Você não vive uma vida pensando, será que eu estou agradando a Deus? Será que isso eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que Deus está gostando de mim? Será que Deus não está gostando? Você sempre está em confusão. Por quê? Porque a justiça ainda é a que vem pela lei, mas a justiça que vem por Cristo nos diz que assim como Cristo foi perfeito, eu e você somos perfeitos. Pela justiça, Deus é um Deus que é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. O homem pecou, e agora o homem tinha que receber a punição. E eu falei numa aula aqui, Deus seria injusto se Deus perdoasse o homem e não cobrasse aquilo que ele fez errado. Mas Deus não é injusto. Deus é amor, mas é justiça. Ele amou nós, nos amou, mas colocou a justiça sobre o seu filho. Olha o hino que nós cantamos. Condenado era eu. Eu era para ser condenado. Mas aí Deus vai prover uma justiça para o homem, não uma justiça que vem, que o homem possa fazer para Deus, mas algo que Ele fez, providenciando uma oferta, Cristo Jesus. E essa oferta, Deus recebeu, porque ela não tinha nenhuma imperfeição. Então quando Jesus sobe aos céus, essa oferta era perfeita, e Ele se assenta no trono, e Ele agora está esperando que os seus inimigos sejam colocados por estrados debaixo dos seus pés. Sabe qual que é o problema? É que nós não entendemos ainda qual é a posição que Deus nos colocou. Deus colocou nós numa posição do seu Filho Jesus. Para que eu e você pudéssemos nos tornar filho de Deus, Jesus se tornou filho do homem. Veio para essa terra, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perfeitos. Mas aí está um problema muito grande. Quer ver? Você chega amanhã, você vai no banco amanhã, amém? Aí você coloca teu cartão para tirar o saldo. Quando você coloca o cartão, digita a senha, tem R$1 milhão na tua conta, amém? Só que tem uma coisa. Aí você fica feliz, você olha na tela, 1 milhão, você não tinha nada, estava zerado. Aí você diz 1 milhão, Só que aí vem o quê? A tua consciência. A tua consciência diz para você assim, você não tinha nada na conta. Como que você tem 1 milhão agora? Tem alguma coisa de errado? Tinha só 100 mil, amém? Tinha só 100 mil, agora tem 1 milhão. Tem alguma coisa errada? Você não tinha dinheiro para receber? A consciência vai dizer assim, olha, antes de você gastar, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer para ser correto? Vai ao gerente do banco e explica a situação para o gerente. E tem que fazer isso, tá? Porque senão a tua consciência não vai ficar em paz para você gastar. E aí, você chega para o gerente e diz, olha, não sei o que aconteceu aqui, mas eu tinha só 100 mil na conta, agora tem 1 milhão lá. Foi feito um depósito de 900 mil, aí, ou 1 milhão e 100, amém? E eu queria ver a origem desse dinheiro aí, porque eu não tinha dinheiro para receber, apareceu esse 1 milhão. Aí o gerente vai fazer o quê? Ele vai de atrás para ver se está certo. Sim ou não? Aí ele vai olhar, ele vai buscar,
Aí ele liga para você e diz: ó, fulano, então, nós pesquisamos, não tem nada errado, esse 1 milhão era para você. O que vai acontecer com as pernas? Né? Vai bambear, né? Esse 1 milhão é teu, alguém depositou para você, nós olhamos tudo aqui, está tudo certo, pode gastar. E aí você vai gastar sabendo que está tudo certo, não tem nada que te condene. Por que eu usei essa expressão? É porque muitas vezes o inimigo, ele vai fazer isso com nós. Quando você vai orar, pedir algo para Deus, ele fala para você assim: sim, mas tu vai pedir baseado no quê? Você viu como que você tem se comportado? Você não tem tudo isso para receber de Deus, não. E aí a consciência vem e começa a acusar, dizer: não, você não é perfeito, como é que você vai receber esse Deus? Nem perca teu tempo, nem vá na igreja pedir algo para Deus que Deus não vai fazer. Como você não tem consciência da origem do que te capacita você a receber e vencer, você não vai desfrutar. Você não pode desfrutar, porque a tua consciência não deixa. Aí eu vou para Romanos, que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está ligado com isso? Está ligado com você entender que o preço já foi pago. O Senhor Jesus Cristo te justificou e você é justificado. Então você pode usufruir daquilo que Cristo conquistou na cruz. Agora, se eu não tenho uma mudança de mente, eu sempre chego para Deus e acho que estou devendo para Deus. Não sei se aconteceu isso com você já. Nós sempre estamos com o sentimento que estamos devendo para Deus alguma coisa. Nós chegamos para Deus: parece que eu estou devendo alguma coisa para Deus. Eu não posso pedir nada para Deus, que eu já estou devendo. Agora, Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele nos dá o melhor. Ele coloca nós numa posição de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tinha para o seu Filho Jesus. Só que a nossa consciência nos impede, porque nós não sabemos se aquele dinheiro que foi depositado na conta está tudo certo, ou foi alguém que errou. Aí você pensa assim: pastor, mas será que Deus fez isso? Eu quero dizer para você que Deus fez. Quando Ele entregou Jesus, Ele entregou para que eu e você nos tornássemos perfeitos. Vamos ler? No 12, ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí que está o problema. Sabe o que o inimigo faz? Ele diz assim: não, você foi até justificado por Deus. Deus te salvou, mas agora daqui para frente você tem que se virar, porque é na tua força. E olha que interessante, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o quê? O alvo. Ele está dizendo: esqueça do que ficou para trás. E sabe qual que é o problema de nós? Esquecer o que ficou para trás. Quer ver? Eu creio que se você já viveu dias maravilhosos, sim ou não? E aí você chega e começa a recordar e diz: naquele tempo que eu vivi foi tão bom. O que a Bíblia diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há pessoas que elas são saudosistas, né? Isso. Elas se converteram na igreja e elas foram, ao passar do tempo, crescendo e perdendo o amor por Deus. E aí elas dizem: no tempo que eu me converti era tão bom. Qualquer coisa que fazia lá na frente, o pastor falava, eu chorava, eu recebia o Espírito Santo. Agora parece que é diferente, eu queria voltar a viver aquilo que eu vivi. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Deus tem um novo para a sua vida. Nós não esquecemos das coisas boas, mas também não esquecemos das coisas ruins. Sabe o que é? Qual que é uma coisa ruim? O que o fulano fez para mim.
Eu vivi sem pai, eu não tive um pai, por isso que eu estou agindo assim. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Eu não tive uma família qual me colocou, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que ficou para trás, se trouxe um aprendizado para você, você não consegue viver aquilo. Por mais que tenha trazido um aprendizado, tenha sido muito bom aquilo que você viveu, você não consegue voltar a reviver. Então você precisa esquecer, perdoar aqueles que te machucaram e esquecer, porque senão isso vai fazer com que o teu futuro seja comprometido. Que quando você lembra das coisas ruins, você compromete o teu futuro. Sabe por quê? Já teve alguém que enganou você e traiu você? Ou nunca aconteceu isso com você? Nunca aconteceu? Se não aconteceu, eu tenho uma notícia para você: alguém vai trair e enganar você. Fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se alguém traiu você e enganou, qual que é o problema quando você não esquece? É que quando você se relaciona com outras pessoas e essas pessoas parecem estar fazendo aquilo que o outro fez, o que você faz? Opa, tem que dar um passo atrás, porque alguém já me enganou assim. E aí isso impede você de viver uma vida de alegria com essa pessoa, porque você não esqueceu do que passou. E a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele perdoou os seus pecados, Ele joga onde? No mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra. Então o dia de ontem passou, precisa ser deixado para trás. Eu preciso prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Sabe aquilo que o inimigo vem acusar você, dizendo que você não pode receber por causa daquilo que você fez ontem? A Bíblia diz para você uma coisa: confessa os seus pecados, deixa. Mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vamos continuar a leitura? Para nós terminarmos. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Coloca o 15. Todos, e aqui na minha Bíblia diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos. Olha que interessante. Eu sei que você está recebendo essa palavra. A Bíblia diz: pelo que todos nós já somos perfeitos. Fala para você: eu sou perfeito. Eu sou perfeito. O apóstolo Paulo diz: pelo que todos nós já somos perfeitos. Mas qual que é o que ensinam ou nós aprendemos quando nós viemos para Deus? Você veio para Deus, agora Deus te salvou. Agora você precisa ser o quê? Não, você precisa melhorar, você precisa chegar à perfeição. E olha o que o apóstolo Paulo diz: todos aqueles que receberam a Cristo Jesus, nós somos perfeitos. Pastor, discordo que nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito, pastor. Você não conhece o quanto eu sou pecador. Você é perfeito em Cristo Jesus. Mas sabe qual que é o problema? É que um pensamento errado vai produzir um comportamento errado. Quando você entende que você não é perfeito e você precisa ser perfeito para Deus, você não consegue. E aí o que acontece? Você entra em confusão e diz: pastor, quanto mais eu tento ser perfeito para Deus, parece que as coisas pioram. Irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas Deus deixou eu experimentar isso. Chega tempos na minha vida que parece que eu estou bem. E aí eu começo a confiar: olha como eu estou bom, né? Eu mudei em várias áreas. E aí Deus diz: filho, eu preciso tratar em algumas áreas com você. E aí você está só alegria com Deus. Você está uma benção, daqui a pouco você começa a ter problemas que você não tinha. Você começa a agir de uma forma que você não agia. Você começa a ter atitudes a qual você não tinha. Até você se desconhece. Eu não sei se aconteceu com você já isso. E aí quanto mais você tenta não fazer aquilo, mais você faz. Eu passei esses tempos atrás aqui, quanto mais eu tentava, eu dizia: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Quando eu vi, eu estava fazendo. Eu tentava na minha força e o Espírito Santo estava falando para mim: eu preciso colocar você nas provações para que o verdadeiro André se manifeste.
Então Deus vai permitir que nós passamos por pressões, aonde você vai estourar, e você vai morrer de vergonha, e vai ficar pensando, se eu pudesse voltar atrás eu não faria isso, por que eu fiz isso, por que eu não fechei a boca, por que eu não deixei de dar a minha opinião? E aí, as pessoas que estão perto de você vão dizer, parece que quanto mais você vai na igreja, parece que quanto mais você está fazendo as coisas para Deus, pior você está ficando. Parece que você vai no culto, você está indo na escola, mas parece que está ficando pior. Parece que você não era assim, parece que algo está mostrando quem você é. E o que é isso? É o Espírito Santo colocando você em pressões, onde você vai manifestar quem você é, para você não confiar em você, e você entender que se não é o Espírito Santo na tua vida, eu e você somos muito ruins. Aí Deus diz assim, filho, você precisa entender que é eu que quero controlar a sua vida. É eu quem quero controlar você. Não adianta você tentar se controlar, porque você consegue se segurar por um tempo, mas daqui a pouco você explode. Então deixa eu controlar a sua vida. Então o Senhor vai nos colocar em fogos extremos, para que aquilo que nós somos seja manifestado, para que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida. Então ele diz, pelo que todos quantos já somos perfeitos, olha o que o apóstolo Paulo diz, sintamos, tenhamos esse sentimento, ou sintamos isso mesmo. Sabe qual que é o problema do diabo? Ele brinca com os nossos sentimentos. A Bíblia diz que você é perfeito. O que ele disse para você quando eu disse agora? Você é perfeito. O que o diabo falou para você? Não, você não é perfeito. Você viu o que você fez antes de vir para o culto? Você viu o que você fez essa semana? Quando eu disse para você, algo disse dentro de você que não, você não era perfeito. Mas o apóstolo Paulo diz, nós já somos perfeitos. Sintamos isso mesmo. Porque quando você sente isso, quando você entende quem você é, quando você tem a fé correta, você vai ter a atitude correta. Então nós precisamos entender, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Sabe qual que é o papel do Espírito Santo? E eu vou encerrar a palavra aqui. O papel do Espírito Santo não é acusar o pecador do seu pecado. O papel do Espírito Santo é o quê? Convencer o pecador do seu pecado e do juízo de Deus. Então sabe o que o Senhor está falando com você? Se você tinha um sentimento diferente nessa noite, o Espírito Santo vai esclarecer no seu coração. Ele vai trazer no seu coração quem você é. Ele vai dizer que você é filho de Deus. E que você é filho amado de Deus. E para o seu filho, Deus não rejeita nada. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu e você somos filhos de Deus. Você crê nisso? Por causa de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos perfeitos. Sabe qual que é o problema? É que você não consegue sentir que você é perfeito. Eu quero orar por você. O pastor Isaac vai orar por você. Que nessa noite a palavra falou o seu coração e você veio pedir algo para Deus, mas você achava que você estava impossibilitado de receber. Eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai entregar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Porque você precisa entender que o Senhor é quem te faz perfeito. O Senhor é a sua justiça. Nós queremos orar por você que entendeu essa mensagem. Se você quiser sair do teu lugar e vir à frente. Talvez você tenha vivido dias onde o inimigo tem atacado você, dito que você não é perfeito, que você não pode servir a Deus com excelência. Mas eu quero dizer para você que Cristo Jesus te tornou perfeito. E aquilo que você veio nessa noite para pedir, o Senhor pode entregar. A cura sobre a tua vida, a transformação sobre a tua casa, a mudança na sua história, nessa noite vai acontecer. Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Não por aquilo que você pode obedecer a Deus, mas pelo quanto Jesus obedeceu a Deus. Não é pelo que você pode fazer, não é por quanto você pode obedecer ou consegue obedecer as suas leis,
mas é por quanto Jesus obedeceu na cruz e o seu sacrifício foi perfeito. Hoje o Senhor quer curar você, hoje o Senhor quer transformar você. Saia do teu lugar, nós vamos colocar as mãos sobre você e você vai receber a sua cura, você vai receber a transformação sobre a tua vida, a mudança lá na tua casa. Hoje o Senhor entrega, porque você entende que você é perfeito por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário nas nossas vidas. Enquanto eles vão tocando, você pode sair do teu lugar. Hoje o Senhor vai transformar a sua vida. Ele começa transformando a sua mente. Ele começa transformando a sua mente. Ele começa de dentro para fora. Ele começa de dentro para fora. Ele começa de dentro para fora. Eu e você éramos pecadores, mas o Senhor se entregou lá na cruz para que você possa viver. Talvez você estava vivendo do passado, mas hoje o Senhor está mudando a sua mente, dizendo para você esquecer das coisas que passaram e prosseguir para o alvo. Hoje o Senhor muda a sua história, porque Ele mudou a sua mente. Não importa as carências que você teve, as faltas que você teve, o Senhor suprirá todas as suas faltas. O Senhor é o seu Pai, e Ele está aqui nessa noite para suprir toda a falta de paternidade. Ele está aqui para suprir toda a falta que você teve. O Senhor está aqui, Ele é perfeito. Aleluia. Sopra teu vento aqui. Toma. Aleluia. Pode chegar aqui na frente.